Salve, salve! Começando mais um Sintonizados Podcast, edição número 15 para você. Aqui, claro, para você que ama rádio, mundo, universo rádio, você está no canal certo. Por falar nisso, já dá uma porrada no nosso sininho lá para você receber as novas notificações de quando saírem vídeos novos. Lembrando que o áudio também estará disponível no Spotify, tá? Sintonizados número 15. Eu sou o Cláudio Júnior e junto comigo, Marcelo Franchosa, a gente apresenta para você então o Sintonizados Podcast, trazendo aí grandes convidados, claro, do mundo rádio. E hoje, presenças ilustres de Marco Godoy e Ricardo Bressan, dois monstros do rádio. E a gente vai ter aquele bate-papo bem gostoso hoje aí. Então já, Marcelo Franchosa, uma salva de palmas para Marco Godoy e Ricardo Bressan, nossos convidados de hoje do Sintonizados Podcast. Seja bem-vindo, Ricardo. Marco Godoy. Fala aí, Marcelo. Pois é, Cláudio Júnior, abraço para todo mundo que está acompanhando os Sintonizados. Eu costumo dizer o seguinte, que monstro, quando ele fala monstro, Marco Godoy, Ricardo Bressan, ele tá elogiando, viu? Ele tá elogiando, sim. Tá bom? Sejam bem-vindos, você tá bem, Ricardo? Monstro sagrado. Tudo joinha, graças a Deus, meu querido. E eu ri vocês, né? Bom, estão aqui na nossa conferência em vídeo, né? Porque agora não pode fazer mais no presencial, pelo menos por enquanto não, né? Pois é. E aí, Godoy? Não, o monstro, né, tem até uma coisa do Osmar Santos, né? Isso. Que quando ele apelidou o Edmundo de animal, a NBA e os jogadores de basquete colocava aquela coisa do monster, né? Aquela forma do narrador americano, né? Então o monstro é um elogio, né? É um elogio. Mas perto de vocês de conhecimento, eu sou um baby monster lá e tenho que aprender com vocês. Osmar Santos, o papa dos slogans, né, rapaz? Esse sabia fazer, hein? Nossa. Estamos mais para dinossauros, né? No rádio, dinossauro. Tiranossauro Rex. Você é mais velho de rádio, então, o Ricardo Bressan, então você é bem pré-histórico, então, né? Sim, eu tenho um monte de... Tem carapaça, a gente usa carapaça. O Bressan, em 1980 eu já estava dentro do estúdio de rádio, isso. 14 anos de vida, né? Aproveita, conta a sua história aí. Não, é coisa assim de livro mesmo. Tentei até escrever, mas não consegui, ainda não tive tempo. Mas 1980, cara, que época boa para fazer rádio, viu? Nossa, pegamos... melhor. É uma safra de artistas saindo, já, né, fazendo sucesso, era uma coisa muito... Eu fazia a programação do rádio, depois de um tempo, claro que depois de uns 2 anos, 3 anos é que eu fui pro microfone. Então, eu vou saber como funciona a máquina primeiro, né? Então, programação musical, mas antes disso, operador de áudio, fomos lá para sonoplastia, aprender, né, a plástica da emissora, como é que faz para montar um cartucho, hein? Cartucho, fita de rolo, a gente cortava na giletinha e tal, emendava com splicer. E aí passava para programação musical. Legal, cara. De repente você via naquela programação musical e eu elaborava uma programação em que eu só tinha coisa boa para tocar. De repente, eu estava querendo colocar, né, novamente aquela música para tocar. Demorava 2 meses, 3 meses para repetir a música. Eu conseguia fazer isso. Era incrível. Era uma proeza. Uma proeza, era sensacional. Eu senti um certo saudosismo aí no Bressan, hein, rapaz? Nossa, nem fala, que saudade, cara. Você precisa desbloquear o iPhone. Não, eu não quero saber disso, cara. Desbloqueia o iPhone, deixa por que tá bloqueado. A Siri não vai participar do nosso podcast hoje. Um dia, quem sabe, a gente convida ela. Eu não vou falar com ela também, sabe? Porque ela não tá... exatamente. Deixa a Siri de fora disso aqui. Mas o Bressan, você tinha quantos anos em 80? 1980? 14. 14 anos você começou no rádio. Vai fazer as contas aí que o dinossauro aqui tá com vai fazer 55 em janeiro agora. Bacana. 55. O dinossauro aqui vai fazer 55 em fevereiro agora. Olha aí que beleza, tá vendo? E você fala que eu que não envelheço. Ô, cara, brincadeira. O cara tá com carinho de bebê. Olha lá, como é que fala? Pele de bebê, cara. Né? Ainda. É Babysauro. Babysauro. Mas é isso aí. Que rádio você começou com 14 anos? A antiga Notícias FM de Jundiaí, hoje ela é 105 FM, né? Transmite futebol e tal, ela é uma rádio espetacular. E ela é aquela rádio lá, cara, eu comecei ali, depois passei para a rádio Dumont, a Santos Dumont, a AM/FM, já com moleque já foi tendo contato também com a AM, né? Então eu comecei, na verdade, com 1980, tinha o que, 2 ou 3 anos que o FM já tinha se estabelecido mesmo aqui no Brasil. Então era muito novo, era nova também, a FM e eu, né? Eu comecei meio que junto com a modalidade. Mas a gente veio do AM, né? Naquela época. Mas o FM é 105 FM hoje, né? Mas Notícias FM de Jundiaí. E o estúdio tá lá ainda até hoje. Que bacana, hein?
Beleza. Esse é o grande Ricardo Bressan, contando um pouquinho da sua história. Já já tem muito mais histórias para você que está curtindo o Sintonizados Podcast. Vamos falar com o Marco Godoy. Marco Godoy, conte a sua história para nós. Conte, estamos sedentos de conhecimento. Foi muito interessante, porque assim, sempre fui ouvinte de rádio, mas nunca imaginei trabalhar em rádio. E quando eu comecei, eu sou músico, e aí eu tava era adolescente ainda, 16 para 17 anos, sabe? E tava numa loja de instrumento musical, e eu imitava o Zé Luiz, adorava o Zé Luiz, grande Zé Luiz da 89, tive o prazer de conhecer, hoje é amigo. E eu imitava o Zé Luiz, tava dentro da loja imitando e tal. Aí veio um cara e falou assim, quanto você cobra para gravar um comercial, né? E como o pessoal na loja era muito brincalhão, eu achei que era uma brincadeira. Aí como se fosse hoje, né? Eu falei, me paga aí 10 mil reais que eu gravo. Aí o cara falou, 10 mil eu não tenho, mas se você quiser gravar o piloto, a prova eu te pago. Eu falei, piloto. E aí quando eu fui pro estúdio gravar, que eu vi que realmente era verdade, que eu brinco que eu falei o mapping, né? Porque eu gravei talvez o último spot do mapping. Olha só, tá vendo? E aí acabou, e aí começou aí. E aí eu me interessei, na época, para fazer o curso de locução no Senac. Vendi todas as minhas coisas de banda, de guitarra, pedaleira, essas coisas, para me bancar durante 6 meses, fazer 3 meses o curso e fazer pilotinho, fita piloto e tal, e visitar as rádios do interior para arrumar uma primeira oportunidade, né? Então comecei por acaso, eu digo que o rádio me escolheu, né? Eu sempre fui ouvinte do rádio, sempre fui apaixonado pelo rádio, mas foi o rádio que acabou me trazendo para essa experiência maravilhosa, né? Que é essa comunicação que a gente faz todo dia com tantas pessoas, com tantos amigos, impactando aí a vida dessas pessoas, né? Foi contaminado com o vírus. É a tal da pinga, né? Você toma a pinga do rádio e depois você não consegue largar, né? É verdade. Você sabe que no meu começo de carreira, tive 3 pessoas importantes. Um foi o Vinícius Savoy, que me deu a oportunidade lá na 97 FM. Teve o Silvinho Star também, e a terceira pessoa muito importante na minha carreira está aqui hoje, que é o Ricardo Bressan. Ricardo Bressan, nós fomos muitos amigos, né, na época da 97, somos até hoje, mas o Ricardo Bressan foi aquele cara que tinha um cuidado de falar assim, quando você entrar no ar, não esqueça, fale o seu nome, prefixo da rádio, a hora, o dia, tudo bonitinho. Deu dicas excelentes, porque no começo a gente fica tremendo, fica nervoso e esquece pequenas coisas que na época foram muito importantes e são até hoje. Então eu devo muito ao Ricardo Bressan e é uma honra tê-lo aqui junto com a gente no Sintonizados Podcast. Estava com uma vontade imensa que você participasse. Muito obrigado pela sua participação. Você é o culpado, Bressan, você é o culpado. Pois é. Obrigado, Cláudio, imagina. Eu lembro de você naquela época, menino, né, novinho e tal, ele estava sempre acelerado, então calma, fica tranquilo. Vai pegando por setorzinho, né, vai falando aos poucos, que aí daqui a pouco você domina isso, e aí você vai acrescentando, juntando cada vez mais, porque tem que pegar prática, não tem jeito, é que nem você dirigir o carro. Você dirige um carro, você tem que sair, antes de sair para o trânsito, você tem que conhecer a máquina, né, é que nem quando eu aprendi a fazer o rádio. Eu acabei deduzindo que operando a máquina primeiro, eu teria muito mais confiança para poder depois entrar no microfone. Aí eu sabia, na época eu fiz uma sacanagem, cara. Acho que tem operador até hoje querendo me matar. Porque na época a gente tinha rádio que era aquele sistema de aquário, né? Eu não era o DJ, era os rádios antigamente, você não tinha o operador de um lado, o locutor do outro. E o que a gente fazia? O que eu fazia? Eu trabalhava na madrugada, eu estava começando, né? Eu era metido a besta. O que eu fiz? Um dia eu estava lá sozinho, caindo aquele puta temporal lá fora, e era uma casa normal, né? Tinha mais goteira pra caramba. E aí eu falei assim, bom, deixa eu fazer o seguinte, já tinha colocado os baldes no chão, então vou pra madrugada. E lá numa baita de uma solidão ali, que eu falei assim, que não é possível, eu não posso estar só operando isso aqui, eu tô com uma vontade de falar alguma coisa. Tudo bem, fui lá, peguei um barbante, amarrei no teto, coloquei assim, trouxe o cabo do microfone por baixo da parede, uma gambiarra lá, cara. Trouxe o microfone, era um microfone direcional, na época era Shure, SM58 e tal. Coloquei aqui em cima, pendurado no barbante, equilibrei o bicho pra não ficar, né?
Ah, meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Comecei ali, fala uma horinha certa, né? Fala de repente uma vinhetinha, um boa noite e tal, daqui, outro dali, devagarzinho. De repente o meu coordenador liga e fala: "Meu, quem que, quem que tá falando aí? Porque como assim? Como é que você tá tocando música e falando ao mesmo tempo? Você tá correndo?" Eu falei: "Não, eu só puxei o microfone e coloquei na minha frente." O cara ficou com a pulga atrás da orelha e não aguentou. Ele saiu do lado, madrugada, 2h30 da manhã. Saiu de lá onde ele morava e veio pra rádio pra olhar o que que você. Olhou, ficou olhando, olhando. Cara, que genial. Falei: "Amanhã você tá aqui pra treinar os outros locutores a aprender a operar a mesa." Eu falei: "Fudeu." Falei: Tá "Agora vendo? lascou." Mas beleza, cara. Aí o que que aconteceu? Dali um mês os caras mandaram tudo com o operador lá embora, porque os caras aprenderam a trabalhar nesse sistema de DJ. E assim, quando você tá já coordenando, né, com a parte operacional e falando ao mesmo tempo, você tem um reflexo muito mais rápido para você poder, né, entrar, não deixa um buraquinho nem nada no ar. Aquela época era muito novidade isso aí, né? Outras rádios maiores não, já trabalhavam nesse sistema, né, do DJ. A Rádio Notícias, depois fui implantar isso na Dumont FM também, cara. Eu falei: tive que sair da cidade, né? Mas isso que o Bressan falou é verdade, porque quando o cara consegue dominar a máquina, aí ele se solta, ele Né? consegue, né? Ele tá livre, ele tem toda a segurança do mundo ali. É. E isso é verdade. Quando você está inseguro com o equipamento, você se sente realmente meio preso. Sim. Marco Godoy, fala um pouquinho aí da Rede Massa. Você está coordenando a Rede Massa atualmente? Como é que está a Rede Massa? Fala também da Massa FM de São Paulo. Conta aí pra gente. Como que está sendo essa experiência para você? Contribuindo ainda com essa questão da operação, né? O locutor, ele é a ponta final de uma equipe, dependendo das emissoras, com 50, 60, 30 profissionais, né? Entre redatores, produtores, sonoplasta, jornalista. E eu digo sempre que é uma operação de avião, né? Se você cometer um erro ali, você derruba a rádio, né? Então, a operação é de suma importância para te dar essa segurança, mas também plasticamente para ficar bonito no ar, né? E aí é uma maneira também de cada locutor, locutora ter o seu talento ali, demonstrar junto com a plástica como que ele pode desenvolver. Eu sou coordenador de rede na Massa FM. Hoje nós somos 54 emissoras espalhadas no Brasil inteiro. Nosso planejamento para o ano que vem ainda uma franca expansão. Nós adquirimos em setembro do ano passado, né, uma emissora em São Paulo, né, 92.9, a antiga Rádio Dourado, e a gente vem há um ano desenvolvendo esse trabalho para a Praça São Paulo, e eu estou 1 ano e 4 meses na Massa, né, então a gente agregou algumas praças muito interessantes, como Vitória, no Espírito Santo, né, é um trabalho que a gente tem com o Grupo Sim no Espírito Santo, vão ser 14 emissoras no Espírito Santo. O Grupo Massa pertence ao apresentador Ratinho, né, Carlos Massa, é o braço de entretenimento do grupo. Tem os nossos diretores, né, diretor artístico, que é o Márcio Linhares, o diretor-geral de rádios, que é o Luiz Benite, eles que me fizeram um convite. Na época, o Ronaldo Rezende, que como você falou de ser grato, né, sou muito grato aos três também, porque o primeiro emprego que eu tive em rádio foi como produtor, não foi nem como locutor, foi na American Sat. E o Benite, na época, era coordenador E 20 anos depois, 21 anos depois, a gente voltou a trabalhar junto e foi ele que me levou para a Massa, né? Então, a Massa é uma rádio muito atuante, né? Na parte de promoção, na parte de shows, eventos. Mesmo com a questão da pandemia, a gente tem um braço dentro da empresa chamado o Massafan, que é uma empresa de entretenimento linkada. Então, assim, o modelo de negócio da Massa é muito interessante, porque ele se difere do trabalho com as outras emissoras, não que seja, eu não estou aqui para falar se é melhor ou pior, mas a gente diz que ele é diferente, porque a gente é muito atuante com praça a praça, né? A minha função dentro da Massa, junto com a equipe, com o Thiago Noronha, Camila, Humberto, o Vitor da promoção, nós cuidamos realmente dos afiliados, né? Então a gente tem reuniões diárias com os afiliados, escuta, parte de promoção, capacitação. A Massa criou vai ser lançado ano que vem um negócio muito interessante para o afiliado, para o radiodifusor, que é um sistema chamado Massa Multiplica, que é onde a gente vai poder fazer cursos de capacitação para locutores, produtores, pessoal das mídias sociais. Então, assim, muito feliz com esse trabalho da Massa.
né? Em um ano de Massa, a gente já lançou 27 novas emissoras, né? O Adriano, citar ele também, que é o nosso diretor de expansão, nosso gerente que cuida de toda a expansão. Então, feliz com esse resultado da Massa, ela já... O ano que vem a gente... Que legal. Marcelo Franchosa. Muito bem. Eu queria perguntar pro Ricardo Bressan o seguinte: eu vi na sua bio aí que você ficou 22 anos fora do rádio, né? Você teve um hiato aí, duas décadas, mais Duas até. décadas. Qual que foi o Quis me motivo? aposentar, né? Você foi para outro ramo? Como é que foi? O que aconteceu? Sim, desde que eu iniciei no rádio, eu sempre vislumbrei, como o Godoy estava falando, né, com respeito à Massa. A Massa, eu estava vendo agora a história dele, interessante, bacana, né? Ver uma empresa dessa incrível, né, grande e se expandindo, e não é rápido, foi rápido isso aí. E ela está abrangendo, pô, ela pega o Brasil inteiro, né? Isso é versatilidade, né? Isso é uma coisa de você atender todos os gostos, todo tipo de público, de uma forma, inclusive, muito, muito efetiva, né? E profissional. E o que eu tinha vontade de fazer? Dentro do rádio, eu não queria me limitar só a falar no microfone e cumprir um horário, ir embora para casa e esperar o outro dia chegar para poder ir para o estúdio novamente. Isso nunca me apeteceu muito não, viu, Claudinho? Eu sei. Eu sempre queria mais alguma coisa. O que eu fazia, cara? Eu tinha uma facilidade, como eu também sou ator, né? Eu tenho meu DRT e tal, então eu falo, vou fazer uso dele. E aí eu tava já me inserindo dentro da área de locução publicitária, né? No mercado publicitário. Então ele exige um pouquinho, inclusive, da gente, né? Dentro do conhecimento, a partir de interpretação de texto. Eu sempre gostei muito disso. E quando eu comecei, né, no mercado publicitário, já era um mercado, na época tinha muito trabalho e tinha pouca voz. A gente desenvolvia um trabalho bem bacana. Não tinha internet e não tinha também essa coisa como não tem internet, a gente tinha que se locomover aos estúdios, né? Então a gente procurava conhecer as produtoras, ia até as produtoras. Eu viajei muito, eu corri muito. Ir para São Paulo, eu trabalhei em grandes, como também trabalhei em grandes emissoras de rádio lá, inclusive o Godoy estava falando sobre uma que a Massa adquiriu, que eu também trabalhei quando ainda Eldorado FM, Musical FM de São Paulo, quando ainda era MPB, né? Antes de se transformar num outro estilo de rádio, e aí Eldorado FM. Cara, que duas emissoras incríveis, que me enriqueceram muito em bagagem e conhecimento. E as produtoras de áudio me recebiam também para poder desempenhar esse trabalho de locutor do mercado publicitário. Era um outro fatia de mercado. Fui ampliando com a narração de documentários. Como eu também tenho aquele viés jornalístico, né, dentro do rádio, então eu tinha uma facilidade muito grande também de adquirir trabalhos na área jornalística, que na época era dentro da modalidade, a narração do documentário. O narrador, ele falava o documentário inteiro, ele era de ponta a ponta, só o cara. Depois, com o tempo, a coisa começou a meio que mudar. Essa história é interessante, porque ela foi cair nas casas de dublagem. Isso também me levou para a dublagem, porque como eu já era ator e tinha DRT, me permitiu entrar na dublagem como, né, outra função. Então, locutor, narrador, locutor mercado publicitário, depois eu fui para dublagem. 2000 eu já estava dublando, eu fiz um curso na Alamo, quando ainda existia Alamo, né? E lá eu já comecei também a trabalhar, mas já estava narrando documentário, National Geographic eu comecei, depois eu passei para o grupo, o network do Discovery. E tô com o Discovery até hoje. Até hoje você faz isso. Voz padrão do canal Animal Cara, Planet. na frasco, não. O Animal Planet está comigo, eu tô com acho que uns 8 anos já com o Animal Planet, 6, 8 anos, né, como voz padrão do canal, e dublagem e narração de documentários pro Networks, todos os canais do Discovery, até hoje. Né? E como você disse, Bressan, você viajou muito e tal. Agora a gente vive uma pandemia de coronavírus. E como é que está sendo esse trabalho aí? Agora você está fazendo tudo aí da sua casa, como é que está funcionando? Sempre fiz, Claudinho, sempre fiz. O detalhe é que quando a internet chegou no Brasil, ela chegou, eu peguei as duas tecnologias que eu achei que iam me favorecer em algum ponto. A telefonia celular, que foi a primeira coisa, quando chegou, já caiu no colo, né? Eu falei, não, eu quero e vou ver o que isso é. Todo mundo, né? Todos nós. Então a telefonia celular veio e ficou, eu achei sensacional. E a internet, quando ela chegou, eu olhei e falei, lá na frente vai ter alguma coisa para mim nesse negócio aí. Aí o que eu fiz? A primeira coisa que foi adquirir uma placa de áudio, digitalização de áudio.
Eu tinha na época um InfoA da Itautec, não quero fazer propaganda, mas era um computadorzão, assim, cara, um monstro, um puta um dinossaurão. Era assim, muito antigo, cara, mas também era o que a gente tinha na época. Eu peguei uma placa desse tamanho, uma ISA, da slot ISA ainda, uma Tahiti. Cara, deu o que ver para arrumar aquela placa, mas eu conseguia. Na época a internet chegou, era discada ainda, era um negócio. De qualquer forma, eu tinha uma produtora que eu atendia em São José do Rio Preto. Eu já morava em Campinas já. De São José do Rio Preto, eu tinha que viajar de moto 5 horas para chegar lá e ficar meia hora no estúdio. E voltar para dirigir pilotar mais 5 horas, pegando chuva, frio, calor. Era um negócio, né? Quando chegava aqui, eu tinha que, às vezes, me bater para lá novamente. Você não tem ideia da loucura que era. Né? Então, eu era garoto propaganda lá dos colchões American Flex na época, então eu tinha que ir para lá, não tinha jeito. Era vídeo e áudio. Meu amigo, vou falar uma coisa, depois que veio a internet, eu peguei e já montei esse setup aqui. Claro que com o tempo a gente vai aprimorando, né? Vieram outros equipamentos, os equipamentos ficaram menores, ficaram mais acessíveis. A cabine de locução, que é onde eu estou aqui agora, essa aqui eu já tinha projetado ela há anos e anos e anos, do que era a escola das produtoras de áudio que eu frequentava na época que a gente fazia o mercado publicitário. Mas a dublagem, você consegue fazer a dublagem daí? Tudo? Sim, já está configurado. Meu estúdio hoje está configurado para qualquer tipo de trabalho. Isso que eu estou fazendo com você agora, né, está dentro dessa modalidade, né, que eu atendo. Tá dentro eu gravo meus cursos de locução, palestras, lives, tá tudo aqui como a gente está fazendo hoje. Esse estúdio aqui já está configurado para fazer dublagem, narração, locução comercial e também eu tenho uma web rádio aqui, né, já assim, meio que só para brincadeira, para a gente poder não perder o jeitinho, né, de fazer o esquema, né. Daqui eu faço tudo e vai para o mundo todo a qualquer momento, 24 horas por dia, já desde que a internet chegou, então eu já estava visualizando isso aí, né? Então eu já preparei o setupzinho aqui, já está configurado para tudo isso que você precisar. Esse é o dinossauro Ricardo Bressan, no Sintonizados Podcast. Marcelo Franchosa. Eu queria falar com o Godoy o seguinte, a Rede Massa entrou em São Paulo faz 1 ano e meio, você falou, Godoy, é isso? Ela estreou em setembro, dia 25 de setembro, dia do rádio, né? Então, setembro, outubro, novembro, nós estamos gravando hoje dia... Pode falar o dia? 24 de novembro, tranquilo. 24 do 11, né? Então, um pouco menos. Um aninho e pouco. É que São Paulo, o mercado rádio em São Paulo é um mercado competitivo, no FM principalmente. A Rede Massa, ela tem... A cabeça de rede é São Paulo ou é Curitiba? A Massa, ela tem um grande diferencial também. A gente vai devagarzinho apresentando isso para o mercado. A gente gosta muito de tecnologia também, viu, Ricardo? Eu sou um desses... O Cláudio sabe disso, eu sou Professor Pardal. Desde sempre um apaixonado por coisas novas e diferentes e desafios. A Massa, a cabeça de rede, em momentos é em São Paulo e em outros momentos é em Curitiba. Entendi. Então, a gente tem realmente uma multigeração, mas essa multigeração não é de porta com porta ou estúdio de lado para lado. A gente faz isso hoje de estados diferentes. Então, a gente criou uma tecnologia que o próprio afiliado, por exemplo, a gente tem afiliado em Santa Catarina, por exemplo, em Blumenau. Então, nada impede que, por exemplo, a gente faça um programa especial hoje, direto de Blumenau, com um afiliado de Blumenau para a rede toda. As demais emissoras. Então, é uma das coisas diferentes que a gente tem como planejamento dentro do projeto da Massa, né? Eu ia perguntar... São Paulo, como você falou... Oi, pode falar. Não, pode concluir, faz favor. Justamente essa questão de São Paulo, né? É um ano atípico para todos, né? Porque, por exemplo, a gente não tem uma presença de publicidade, de campanha na rua, nem carro na rua a gente está tendo hoje para fazer as blitz, está tudo em relação nem ouvinte para receber prêmio. A gente não deixou de dar prêmio em São Paulo, né? Só que agora o que a gente está recebendo esses ouvintes para receber seus prêmios, né? Então é um ano atípico, né? A gente lançou a rádio em janeiro, fevereiro já mudou tudo, né? E a gente, que eu posso dizer para você, assim, que no planejamento da rádio, o crescimento esperado que a gente tem para os próximos anos aí, a gente está atingindo as nossas metas, né? Então, assim, por uma questão estratégica, eu não posso abrir muito, mas aquilo que a gente colocou, e como eu falei com a direção do Márcio, a direção do Benite, o Ratinho hoje, ele é
muito presente na gestão, na nossa rede como um todo, né? Estreamos a Turma do Ratinho faz 2 semanas, trouxemos o Ratinho de volta para o rádio, parece que há mais de 20 anos não fazia um programa de rádio, né? E de uma humildade, o primeiro e segundo programa, dizendo para os diretores, eu não estava lá, eles passaram para a gente, porque nós estamos trabalhando também em home office, já que você falou sobre o home office, né? Desde o início da pandemia, em março, todo o grupo, tirando os locutores, todos estão trabalhando de home office. Que ele virando para os diretores e falando assim, olha, eu vou melhorar, tenham paciência comigo, tá? Tremendo de um comunicador. Eu tô começando agora. Um empresário maravilhoso, tô começando agora, né? Você vê a humildade, e né? um Então, detalhe, acho que isso tudo faz esse resultado da massa. O Ratinho é cria do rádio, gosta de rádio, ama rádio. Apaixonado por rádio. Vocês levaram recentemente, parece que agora ele saiu, mas o Paulo Lopes foi pra Rede Massa, acho que ele estava em Londrina, é isso? Ele estava em Londrina, já faz, acho que foi ano passado, se não me falha a memória, a memória pode estar aqui me deixando um pouco mais complicado em relação da sua saída, né? Mas ele foi feito lá um piloto, né? Um projeto piloto lá, e acho que resolveu, na época, agora teve de novo o convite da capital, né? Voltou. Tá na capital. Eu ia dizer o seguinte, eu percebo o seguinte, eu não acompanho São Paulo assim tão profundamente para saber a realidade do mercado, mas o que eu percebo é que a Rede Massa não tem medo de testar fórmulas, tá? Você citou aí a Turma do Ratinho, é o rádio AM, é o blá blá blá, é a conversa. O Paulo Lopes, eu acho que ele levou, se não me engano, o debate dele também para a Rede Massa, né? E é o rádio de conversa, que é o que a gente percebe que o rádio está se transformando hoje, né, Godoy? É mais conversa, mais conteúdo falado, não é isso? Marcelo, eu tenho uma opinião minha, tá? Não é da massa, é uma visão minha, e a massa também compartilha com empresas desse tipo de visão. A gente vê nas transformações do rádio AM que era, dos anos 80 ali, dos anos 90, então você tinha estilos de locução, né? A locução mais rápida daquela Transamérica, Verdade. da rede, aí você tinha a forma de comunicar com o que veio ali da Excelsior. Vocês vão me xingar, tá? Assim, eu não era ouvinte da Excelsior, porque eu era criança, tá? Mas, A máquina do som. A máquina do som, né? Então, o que eu entendo é assim, o rádio ele vai evoluindo conforme as pessoas, a humanidade, a comunicação vai evoluindo. Sim. O que a gente está fazendo aqui para mim é fazer rádio. Nós estamos conversando, falando sobre o veículo numa plataforma diferente, que é o podcasting, que é o YouTube. Mas a gente não está deixando de fazer rádio, né? Sim. A massa tem essa coisa de pensar um produto e apostar. Coisa que eu acho que isso falta para o meio rádio. Valorizar novas pessoas, novas ideias. Ficou o rádio de 90 a 2000, principalmente a primeira década do 2000, virou muito mais um negócio, né? Aí foi como as gravadoras também foram virando, os diretores artísticos foram virando diretores financeiros, né? Então a gente foi perdendo toda essa cadeia de inovação, né? Era a música que, vou tocar uma mesma música daqui a 2 meses, né? Hoje, em alguns casos, dependendo do estilo de emissora ou programa que você vai fazer, falta repertório, né? Falta repertório novo, né? Então, a massa tem isso, e tem também uma forma muito bacana que é assim, a grade é verticalizada. Então, por exemplo, nós temos um programa chamado Defenda Mulher, um programa de participação de ouvinte, o tema, a música. Todo afiliado, esse horário é o horário tal. Então, nós vamos fazer esse na comunicação. Deixa eu pedir a palavra aqui só. Claudião, vamos lá. Presta atenção. Pois não. O seu microfone, eu acho que ele tá com ganho automático aí, tá entrando. Pode abaixar um pouquinho ele, se for o caso aí. Tô falando do Cláudio Júnior, né? O meu? Isso, pode ver que tá dando ganho aí. Eu acho que o pessoal deve estar percebendo que tá atrapalhando um pouquinho. Mas, enfim, é o rádio ao vivo, né? Aquilo que o Marco falava. A gente tá fazendo rádio aqui. Vivo, gente. É o Giliad, é aquela nuvem que passa. Passou pela nuvem, fez um barulhinho e já foi. Mas então, assim, a massa ela tem essa característica, porque todos que estão no time da massa são radialistas, são apaixonados pelo que fazem, sabe? A gente vibra com o sucesso de um afiliado de uma praça, como a gente vive, por exemplo, hoje com o sucesso
Ratinho, né? Por exemplo, duas pessoas que fazem a Turma do Ratinho, dois profissionais, o Murilo, por exemplo, ele é do SBT, ele é produtor do programa do Ratinho, ele nunca tinha feito rádio. E ele e você ouve ele, parece que ele faz 50 anos É a que ele linguagem, tá fazendo né? rádio. Por quê? Porque ele é um comunicador de linguagem. Então, eu entendo assim, como produtor e produtora, eu sempre falo assim, tem um programa de horóscopo. Ninguém inventou um signo novo, vai ser sempre leão, virgem, touro. Agora, a maneira com que a pessoa apresenta, o sorriso que ela dá, a forma que ela cria para conversar com o seu ouvinte, isso que faz a diferença, né? Sim. Infelizmente, eu acho que isso o rádio foi perdendo nos últimos anos, né? Quando a gente fazia o curso de locução no Senac, era uma luta para você entrar, né? Você fazia um teste para entrar, né? Como se fosse um vestibular, né? Então você já tinha ali. Meu primeiro. Quando eu fiz, como eu falei, eu fui fazer o curso, eu tive um curso de treinamento com o Roberto Reis. Um abraço para o Roberto, se ele estiver vendo. Grande fera. Que na época a gente fez uma turminha lá para passar no curso, os outros dois eram em três, né? A gente lia uma notícia e um comercial, né? Um deles ficou tão nervoso que ele pegou na perna dos dois e apertou, sendo que os três gaguejaram muito. E assim, tanto a Foto quanto o Roberto viu naquele grupinho que a gente tinha lá de estudo possibilidade de alguém ali ser radialista, ser locutor e tal. E como o Ricardo te ajudou aí, né? A gente também tem essas pessoas, esses anjos que vão ajudando a gente, né, a encontrar as possibilidades. Exatamente. Né? E o rádio, eu sinto falta disso, sabe? Independente praça, cidade ou estado, de criar, de fazer coisas diferentes, você tem hoje as plataformas para te ajudar, né? Eu entrei fazendo Gillette Press, que era pegar o jornal, recortar o jornal e depois escrever numa máquina para depois imprimir numa matricial, não era nem... eu trabalhei com o Randall Juliano, na American Sat, saudoso Randall Juliano, e ele nunca elogiava o que eu fazia. Eu falei, pô, será que eu tô fazendo certo? É porque ele não fala nada, né? Aí eu nunca esqueço. Ele falou assim, Godoy, se eu não estou falando nada e não estou reclamando, considere isso a maior lisonja da sua vida. Que o português era... Né? Mas é tão gostoso um parabéns, então, assim, né, rapaz? Eu acho que isso que falta no rádio, sabe? Galerinha nova que tá chegando aí e a gente que também tá trabalhando aí, acho que a gente podia sacudir um pouquinho mais aí, fazer umas coisas diferentes. Aliás, eu queria até endossar, vocês me permitem, né, fazer assim um complemento muito mais nisso que o Godoy falou, que eu deixei de fazer o rádio durante 22 anos, justamente por causa disso, justamente por esse motivo. Eu não conseguia mais encontrar algum incentivo, algo que me levasse além dentro do rádio, porque estava aquela mesmice, todo dia a mesma coisa, o locutor vem, anuncia a música, desanuncia, ele fala, aí a música toca daqui 2 horas, vai tocar a mesma música por causa do jabá culé com as gravadoras, e não sai disso. Como a Massa, né, o Grupo Massa e algumas emissoras de alguns grupos aqui no Brasil, fizeram diferente, mas é uma ou outra só, e a maioria caiu na mesmice e ficou aqui daquele jeito. A única coisa que mudou, e eu estava comentando com o Claudinho Júnior antes, foi justamente o quê? A tecnologia que veio do analógico para o digital, só isso mudou, porque as cabeças pensantes continuaram as mesmas, o rádio continua a mesma coisa. Ficou uma coisa maçante, aquela coisa, sabe, não é uma analogia nem a massa, mas ficou uma coisa realmente contínua, monótona, e eu falei, aquilo lá desmotivou. Eu falei, não tenho mais lugar, cara, na boa, eu tô velho e tudo mais, mas sempre tive essa cabeça, essa vontade de inovar, de fazer alguma coisa diferente, e dentro do próprio rádio me tolhiam, você entendeu? De fazer assim, de criar, de fazer alguma coisa legal, diferente, diferenciada das outras emissoras. Para quê? Para a gente conseguir um ibope diferente, para a gente conseguir não faturamento, nem nada disso, para mudar mesmo aquela coisa, a natureza do rádio, que vem evoluindo cada vez mais, e deu nisso aí que deu, por exemplo, com o Grupo Massa. Eu ia até fazer uma pergunta para o Godoy, como é que vocês conseguem abranger um país enorme como esse, Godoy? Na programação musical, por exemplo, é um grupo, mas ao mesmo tempo vocês delegam, deixam cada uma operar de acordo com as suas com o regionalismo, né? A programação musical, ela é igual para todas as rádios. Eu acho que é um diferencial da Massa também. Não importa se a rádio é de Santa Catarina, se ela é de Minas Gerais, se ela é de São Paulo, ou se ela é de Rondônia, né? Hoje a Massa, a gente tem uma
penetração de estados, a gente hoje ocupa 80% do estado. A gente já ocupa 80% do estado de São Paulo, Rondônia é 100%, Espírito Santo vai ser 100%, e a gente tem uma estrutura por esse, vou chamar de colegiado, esse grupo, né, dos nomes que eu citei, o Márcio, o Benite, nós temos os programadores, Boquinha, o Wilson, os coordenadores de cada praça, né? A gente tem uma maneira de coordenação que todos nós conversamos muito, né, e a gente trabalha baseado no sucesso, né. A gente hoje, por exemplo, está fazendo um resgate de músicas antigas. A gente criou um quadro chamado Sucesso Massa, que é onde a gente, por exemplo, o nosso perfil é popular e a gente toca o sucesso. Hoje o maior sucesso é a música sertaneja. Por opção, a gente não toca samba, não toca funk, não toca outros estilos de música. Não que sejam ruins, é questão de estratégia. E o Sucesso Massa de Novela, por exemplo, tem ali, pode tocar um Roupa Nova, pode tocar um Alcione, pode tocar outros estilos de música que estão na memória afetiva do ouvinte, mas não é o Jorge Mateus, não é a Marília Mendonça, né? Então a gente procura fazer esse resgate também, tá? E fortalece essa questão regional. A regionalização, a gente entende que ela tem que ser feita não só pela música, mas muito pelo comunicador. Aí, de novo, aquilo que a gente estava falando do comunicador. Os horários da massa, não é segredo para ninguém, toda a rede trabalha com prime time. O prime time quem tem, então, das 7 da manhã ao meio-dia é local. Das 2 da tarde às 6 da tarde é local. Então, o grande segredo a gente não está no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, para comunicar com as pessoas de lá. E sim o comunicador que está lá, né? Então, a gente respeita muito isso daí. Eu queria só colocar uma provocação aí para vocês também, se vocês me permitem, desse negócio de a gente criar, né? Eu sou apaixonado por humor no rádio. E eu acho que a coisa que menos teve evolução nos últimos anos foi o humor no rádio. Justamente por não aparecer coisas novas, né? A gente tem muito imitador, né? Conheço vários muito bons, mas desde aquela época lá do show de rádio, a Jovem Pan e a Transamérica naquela briga enorme que tinha de criação, né? Um criava um negócio, o outro criava, né? Engraçado, isso, no meu entendimento, talvez eu possa estar errado, mas acho que isso foi sumindo. A própria Cadê os turma da Maré humoristas do Mansa, rádio, né, gente? a turma da Maré Mansa Nossa, da Rádio Globo, Adorava. eu era fã, cara. Adorava. É? A massa vai ter o ano que vem a gente vem com uma novidade nessa área de humor também, porque a gente está estudando isso, porque eu amava o Burroso. Boa. Apresentei pra minha filha esses dias o Burroso. Eu falei, você conhece o Burroso? Apresentei pra ela. Tem no YouTube. Eu estudava à noite. Fazia 7ª, 8ª série, estudava à noite, trabalhava durante o dia, estudava à noite. O pessoal do colégio ia embora, voltando no ônibus ou caminhando, tá ouvindo a Rádio Globo. AM, para ouvir a turma da Maré Mansa, para falar o que era o Burroso no dia seguinte. Né? E a gente... Pra quem não conhece, essa é aquela hora que o sujeito dá uma pausa no vídeo aqui dos Sintonizados e procura lá, né? Turma da Maré Mansa. Mas pra quem não conhece... Aí a gente foi lá atrás, PRK30, com a turma da Maré Mansa, ou até, sei lá, com Pânico, vamos colocar assim, uma coisa mais recente, mas também tá há muitos anos no ar, né? Mas a gente, quadros de humor, o Felipe Xavier, Zezinho Gasolina, Café com Bobagem, a gente vai falar aqui 5, 6 nomes, não vai ter um 7, um 8º, né? Eu acho uma pena. Radialistas, humoristas, apareçam, por favor, a gente precisa de vocês. Não tem só YouTube não, viu, gente? Tem rádio também. Pois é. É isso aí. Fato ou fake, Godoy e Ricardo Bressan? Cada rádio ou toda rádio tem um mala, tem um cara chato. É pra gente levantar a plaquinha. Pode falar nome, viu? Pode falar nome. Tem aquele que, aqui pra nós, a gente chama de tabacou. É aquele que quer puxar o tapete do outro. Fato ou fake? É fato. É fato. Ele queria aparecer mais, não, Godoy? Não tem que ser 100%. Mostrar serviço, de repente, falando, não, eu sou melhor que o cara lá, por que não eu? Entendeu?
Infelizmente tem. Fazer o quê, né? É que a capacidade de fazer de novo diferente ou de se entregar, porque às vezes o radialista, normal, como qualquer outra profissão, pode ter um que tem um desenvolvimento até melhor que ele, mas ele é mais dedicado, né? Ele consegue entregar mais. E aquele que às vezes é mais capacitado, começa a ver aquele que na cabeça dele não tem condição de puxar o tapete, e ele tentar de outras formas puxar esse tapete, né? É verdade. Uma dó, mas existe. Tem muito. Deixa eu perguntar uma coisa para o Ricardo Bressan. Deixa eu puxar na minha memória de dinossauro. Deixa eu ver se foi com você. Você me confirma isso. Havia uma bela noite em Campinas, onde um artista internacional iria se apresentar numa casa em Campinas. Foi com você? Foi. E no qual, de repente, o tal artista bate na porta da rádio. Conta isso aí. Era o Billy Paul. Foi esse cara aí. Segunda vez que o cara veio pro Brasil, ele tava fazendo um show numa casa, né, noturno aqui, e eu tava fazendo na época o Campinas by Night, na Educadora. Como eu adorava aquele programa, né? Então, eu também. Era sensacional, né? Fazia de tudo, era muito bom. E ali, tipo, meia-noite eu tinha entrado já com o Midnight Love, né? Saí do Campinas by Night, Midnight Love as 2 últimas horas. O cara tinha acabado de fazer o show e, de repente, ele entrou na van. Ele me contou essa história depois, inclusive no ar, né? Ele entrou na van depois que ele terminou o show, saiu pelos fundos e tal. Quando ele entrou, os seguranças já colocaram dentro do carro e lá o cara estava sintonizado na Educadora, na rádio. E eu estava tocando Me and Mrs. Jones, bem naquele momento. Tinha que ser, né? E o cara ouviu, eu falei, pô, onde que esse cara tá? Onde tá tocando isso aqui? Então tá tocando, me leva lá, eu quero ir. Como eu quero ir? Nessa hora da noite, né? Não estava nos Estados Unidos. Onde tá todo mundo lá, a porta aberta, né? Visitação e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a minha sorte é que eu tinha um porteiro ali no prédio na época, e o cara era muito, muito, sabe, antenado, o cara curtia um flashback, ele manjava pra caramba de música. E quando chegou o cara na porta da rádio, ele já bateu o olho e falei, conheço esse cara de algum lugar. Ele comentou comigo depois, o porteiro, eu falei, conheço esse cara de algum lugar, o cara é grandão e tal, né? Mas assim, falei, o cara era muito parecido com o Billy Paul. Eu falei, então, era ele, né? Era o cara. O cara falou, quando ele viu que o cara estava falando inglês, né, tocou ele, eu falei, não acredito. Aí ele se ligou que estava tendo show do cara, já abriu a porta, mandou o cara, vai, sobe, pode subir, sobe. Cara, quando eu tô lá, na boa, dentro no horário, fazendo lá, acho que desanunciando, fazendo um testemunhal, não lembro o que eu tava fazendo, eu sei que eu tava distraído ali, de repente eu vejo na porta de entrada aqui um camarada desse tamanho assim, olhando para mim, e sorrindo, né? Aquele sorriso. Engraçado, conheço você de algum lugar, mas tudo bem. E continuei fazendo assim, falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu tô com um cara do lado aqui, eu tô tocando lá, ele falou, não. Aí eu falei, pô, Billy Paul aqui dentro. Tô nada. Billy Paul, velho. Falei, senta aqui, vamos conversar, cara. Mas essa oportunidade não dá para perder. Fizemos, acho que o restante do programa, dali até as 2 horas, eu falei, eu vou tirar o telefone do gancho e tal, então tem que deixar, né, o pessoal fazer pergunta e tudo mais. Na época era telefone, linha telefônica normal. Chegou uma hora que eu precisei realmente tirar o telefone, não conseguia fazer o programa do cara. E aí a gente sentou, assim, do lado tinham 2 Neumann, né? Acho que você deve ter visto. Sim, assim, sim. Tinha 2 Neumann, ela puxou do lado assim, tal, apertamos aqui e tal, senta aqui do lado e vambora. Fizemos umas 2 horas e meia de programa com o cara, eu com o cara ali ao vivo, sabe? Pegou de surpresa ali. Mas foi uma noite inesquecível, sabe? Porque, pô, Billy Paul, velho. Como é que você ligou a tecla SAP ali? Como é que foi? Não, mas eu acho que a gente fala inglês, né? Então na época a gente já tava, Deu pra fazer. Deu para fazer tranquilamente. Enquanto ele também, às vezes, falava alguma coisa, eu já traduzia, já jogava no ar aquilo também, né? Conversava com ele em inglês, né? E forçava também alguma coisa ele falar no português, que ele já estava até meio que... Já tinha vindo uma vez para o Brasil, estava na segunda, e viria, né? Acho que, se eu não me engano, mais 2 vezes, né? Para o Brasil. E na época ele ainda estava daquele jeitão que você já conhece ele, das capas de disco, né? Ele estava novão ainda, estava bonitão. E aí deu para fazer um programa muito bacana com ele. A gente foi alternando entre o inglês e o português, e assim, mais o inglês, logicamente, mas deu para fazer um programa bacana. Aquele dia foi uma coisa impressionante. Uma noite inesquecível. Memorável. Sei até a resposta da pergunta, mas eu vou perguntar. Você não tem registro fotográfico disso não, né?
Ah, não, né? Porque naquela Ah lá. época lá, o primeiro cara me pega de surpresa. Ele chega Então. de última hora no estúdio, não estava sabendo que era o cara, né? E aí não tinha, na época você não tinha no celular, não tinha nada Isso. disso, né? Olha que situação. Então. Você não tinha como registrar o cara, velho. Não tinha, o que ficou no ar mesmo vai ficar na memória daquela galera. Quem gravou, muito, muito bem, gravou e tem aí até hoje. De repente, alguém deve ter isso guardado de alguma forma, não sei. Né? Mas Grandes histórias. nossa, Grandes foi histórias. incrível, cara. Ô, Godoy, tem massa na Bahia? Ainda não, Pô, mas você já ia falar massa. Ó, gente. né? Ô, Ainda massa. não. A gente tem um projeto de expansão bacana pro ano que vem para o Nordeste, né? Então a gente vai começar a atuar em outros estados que a gente não tem penetração ainda, né? E como faz para ser uma afiliada na massa? Qual os Entra em trâmites? Tem que entrar em contato com o nosso departamento de expansão, aos cuidados do Adriano Guimarães, né? E a partir daí começa-se toda porque a gente faz uma análise também sobre a praça, sobre a expansão, o grupo que é proprietário da emissora. Dentro do nosso grupo tem ali a parte comercial, artística, de eventos, se tem aprovação ou não daquela região em relação às possibilidades de negócio, né? Então, o primeiro passo é rádios que tem ali a cobertura, né? Então você não vai, a gente não pode atrapalhar o radiodifusor, né? O proprietário, aquela equipe daquela emissora. Então começa a partir daí, né? Então vou dar um exemplo. Tem uma rádio em Campinas e a gente não terá uma rádio em Americana, por exemplo, que uma pode bater de frente com a outra, né? Então tem esses processos, né? Mas é entrar em contato, no próprio site da Massa tem ali um telefone de contato, entrar em contato com o Adriano Guimarães. Mas não é o que acontece com Band e com Nativa aqui na região. Tem Nativa em Mogi, tem em Campinas, tem em todo lado, tem todo lado. Então não há essa preocupação, né, Godoy? Então, né? Agora ele tá de provocador, né, Ricardo? Você viu, né? Agora ele tá fazendo esquema polêmico, né? Não vai fugir, hein? Entramos no meio. Entramos no meio da tena agora, né? Faz o DNA aí. São modalidades de. Não posso falar das co-irmãs, né? Isso. Nativa, Band, Mix, Mas é que nem as outras Jovem redes, Pan, né? é empesteado na região. Né? Então, assim, a gente não. Acho que cada grupo de comunicação tem ali um viés, tem um modelo de negócio, né? Então, eu acho que isso acaba prejudicando o meio. De novo, a gente falando do meio rádio. Muitas vezes você pensando numa rádio em rede, eu acho que um dos grandes segredos da Massa é assim, nós somos uma rede, seguimos toda uma plataforma de rede, óbvio, marca, programação e tudo mais. Existe um departamento que é o que eu cuido, super mega atuante com o afiliado, mas, por exemplo, nós fazemos todas as artes de todas as rádios em questão de mídia social, digital, todos o suporte de marketing, tem um departamento de marketing voltado só para a rede. Nós temos a voz padrão, então todas as chamadas, tudo seguem todas a mesma voz padrão. Então a gente cuida do negócio, né? Acho que esse também faz parte aí desse modelo de negócio, né? Não sei se a PAN faz assim, não sei se... Eu trabalhei na PAN, na Mix e na Transamérica. Na minha passagem por essas 3 emissoras, eu sei que elas não têm esse tipo de filosofia, né? Um afiliado, né? Então, esse modelo de negócio que as outras acabam desenvolvendo, o Ricardo, que conhece bem aí o mercado americano, né? Pelo que a gente tem conversado aí, já deu para sacar, você vê que, assim, o mercado americano de radiodifusão, tanto rádio como televisão, ele é enorme. Mas, assim, ele é absurdo, ele é enorme. É uma indústria mesmo, né? E quantos empregos, oportunidades geram com emissoras tidas como rede. E geram ali, porque muitas vezes quando você está ali sendo um afiliado, a primeira coisa que vem na cabeça é corte, né? Não. Se você tiver um modelo de negócio que não privilegie isso, né? Que fortaleça isso na sua região, por exemplo, te dá um departamento de marketing, te dá uma direção artística, te dá uma possibilidade de eventos e promoções. A gente tem todo mês promoções fortes em rede. Por exemplo, agora na nossa promoção até dia 11 de dezembro, a gente está sorteando 13
salários mínimos. Pera que eu não entendi. Tá sorteando o quê? Né? Então, e assim, salário, promoção de dinheiro. Então, a gente está falando 13º da massa, né? Então, é uma promoção que a gente está no ar, que é uma promoção em rede. Então, por exemplo, a gente tem isso distribuído através, a gente tem um sistema de ouvintes e de cadastro e tal, e que a gente trabalha ali com forma de sorteio mesmo, tudo. Então, assim, é que eu falei para você, eu não posso falar do negócio do outro, né? Porque eu não tô lá dentro. Eu posso falar do negócio que eu participo, né? Não, perfeito. E a gente pensa essa forma diferente, né? Perfeito. Ô Godoy, você sabe que um dos pontos mais importantes de rádio nos dias atuais é o conteúdo. E eu sei que você tem uma produtora, antigamente era Double D, agora acho que é 2G. Conta pra gente aí como é que é produzir conteúdo para a rádio nos dias de hoje. Qual é a grande dificuldade? Se é que existe. Ela existe. Aí, de novo, naquele esquema que a gente falou da criação, né? Do suporte. Às vezes você... Eu queria só fazer um preâmbulo que é assim. Em 99, eu conheci, através da Mix, um negócio chamado FTP. Aí eu falei assim, nossa, que legal que esse negócio FTP 95. né? Eu falei, o que é esse FTP? Fulano, é um negócio que você coloca arquivo. Eu falei, mas eu posso pôr uma música aí? Ele falou, pode. Né? Pra quem não conhece, é protocolo de internet. De meia hora? Pode. É. E ali, por uma questão de necessidade, eu tenho uma frase que eu falo para mim diariamente, que é assim, a dificuldade gera oportunidade. Então, assim, toda dificuldade que você tem, ela vai impactar na sua vida como uma oportunidade. Eu ia casar, ela estava noivo, na época eu trabalhava na Mix e a Nova me chamou para trabalhar também lá, como locutor e produtor, mesma coisa que eu tinha na Mix. E o Marcelo Braga, na época, não deixou pediu gentilmente que eu não fosse, né? Falei, vou casar, preciso de um dinheirinho a mais, né? Já que eu crio umas coisas aqui para rádio, e tem esse tal de FTP aí, eu vou fazer programas para rádio. Porque todas as produtoras na época era muito vinheta, trilha, abertura, encerramento, vinheta cantada. E aí eu comecei em 99 a usar esse termo conteúdo e através de usuário e senha com o portal FTP, entregar conteúdo para as emissoras de rádio. Naquela época era uma novidade grande, não tinha. Então eu saí de um quarto em Santo André para uma sala na Avenida Paulista em um ano, assim, porque saí de um cliente para 220, né? E na época eram 4 conteúdos. A primeira rádio que eu vendi foi a Tropical. Paulinho era Tropical de São Paulo. O Paulinho era coordenador lá. Eu fui levar um piloto para ele. Ele gostou. Aí falou assim: você tira nota? Eu falei: tiro. Você tira nota para gravadora Paradox? Tiro. Tem cadastro lá. Não tinha nada. Não tinha empresa aberta. Não tinha estúdio. Não tinha nada. Eu só tinha um piloto. Não tinha nada. Aí é dali. Aí que a gente vai falando dos anjos, das amizades e tal, o Ronaldo Rezende e o irmão dele, o Verona, tinha um estúdio na época. Eu aluguei o estúdio e comecei a produtora assim, alugando um estúdio com a ideia, que não estava inventando a roda, era um programa de entrevista com artista, chamava Sala de Visita, um programa de humor, que chamava Tropa do Riso, que eu pegava piadas e fazia aquilo que a Maré Mansa fazia, colocava sonoplastia nas piadas, e um game, que chamava Desafio. Então a produtora começou assim, era um game, que era moda na época, um humor e um quadro com artista. E a gente foi agregando... você sabe disso, recentemente eu fiz uma pesquisa com quem a gente atende, perguntando qual é a necessidade que ele tinha na emissora dele. Porque dali vem uma grande ideia, né? Por exemplo, a gente tem um quadro na 2G chamado Agronegócio. Um dos programas com maior sucesso que a gente tem há mais de 20 anos é um programa do Roberto Carlos, chama Café da Manhã com o Rei. Então, assim, são conteúdos, se você pensar e olhar, o que tem de inovador nisso, né? O Roberto é a forma de apresentar, é a forma de você criar um quadro, de você ter uma parceria com o ouvinte, né? Então, acredito que esse conteúdo ele é muito mais fácil de você tem bibliotecas virtuais, tem acesso a outras ferramentas, né? Que nós, era tudo na raça. Então, hoje você consegue falar de qualquer assunto, se você tem internet, computador, você consegue fazer pesquisa, né? Então, eu acho que o que determina o conteúdo não é quem está por trás da criação desse conteúdo. O que quer fazer para a emissora que está recebendo esse conteúdo. Então, a Double D
ela começou uma das primeiras a trabalhar com essa forma de conteúdo para a rádio. E eu também tenho a rádio lá dos Estados Unidos, né? A Clear Channel que fazia isso. Eu acelerado, né? E que eu comecei a entregar esse tipo de conteúdo através da internet. Não seria, era como o Ricardo falou, ele andava 5 horas para gravar um comercial. E ali ele ia gravar esse comercial e mandar em 5 minutos. O Muito microfone. bem. Marcelo Franchosa. Eu ia falar que o seu mic tá de novo interferindo aí, mas tudo bem, vamos lá. O meu mic? Agora melhorou. O Bressan, sabe, eu queria entrar num assunto aqui, que cá pra nós, o nosso podcast está começando, é o 15º programa, o Sintonizados traz aqui gente do rádio, gente do mercado publicitário, no caso do Bressan, além de rádio, ele faz também narração, dublagem, né? Financeiramente, como é que tá essa questão de narração e dublagem? Tá pagando bem, Bressan? Para quem tá acompanhando, para aquele que gosta do rádio, gosta do mercado, tem interesse de entrar, sem pegar espaço de ninguém, sem puxar o tapete e o tabacô, como o Cláudio falou. Mas como é que é o mercado financeiro? O pessoal está remunerando bem quem trabalha aí, ô Bressan? Olha, nunca mudou a parte de remuneração, não. Mas é aquela coisa, conforme você vai conquistando o mercado com a sua atuação, você se torna uma pessoa, um profissional cada vez mais confiável, né? Então, o seu nome, é aquela coisa do fazer o nome, né? Fazer o nome, aí a pessoa joga um pouco mais de respeito, deposita mais respeito em você. Mas não muda muito, não. Hoje o mercado está meio que, sempre teve, há muito tempo, né? A gente só, inclusive, na época que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer um orçamento para um cliente, ou o cliente vai oferecer um trabalho, até um cachê para a gente, ele diz assim, olha, a gente tem tanto aqui para você, dá para você fazer? E eu percebi que tá sempre naquele mesmo nível, aquele mesmo naipe. Quando você vai, e depende da praça também, sabe? Quando eu trabalho com dublagem, a dublagem ela é um valor fixo, tá? Você tem um acordo, né, com o sindicato. Então ali você ganha por hora, já é um valor, tem um escalonamento, né, entre os dubladores que fazem elenco de apoio, o protagonista e o coadjuvante, né, você tem 3 escalonamentos, ali você tem um valor fixo. A narração do documentário, cada um paga um cachê, o que não diferencia muito, não. Lembra que eu estava falando no começo do programa, que antigamente nós estávamos dentro daquele característica jornalística do documentário, o narrador vinha de ponta a ponta, né? Com o tempo, a configuração disso foi mudando, e aí das produtoras de áudio, onde eu narrava documentário, eu comecei a frequentar casa de dublagem, por isso que eu acabei caindo na dublagem, porque a coisa ficou mais artística do que jornalística. E aí o dublador, na época ele começou como voice-over, o narrador fazia também, porque entrou depoimentos nos documentários. Aí depoimento começou a entrar mais gente. Aí um dia, não sei qual foi uma produtora, eu cheguei a presenciar o início da dublagem dessa parte de documentário, sabe? E um dia numa produtora, alguém lá deu um pitaco dizendo que dá para fazer um sincronismo labial aqui. E aí o que aconteceu? O cliente cresceu o olho desse tamanho, adorou, realmente ficou muito bonito. Ficou um trabalho muito mais bem acabado. E aí essa modalidade migrou totalmente para as casas de dublagem. Muitas casas de dublagem aumentou em número, né, e tal, em função dessa mudança, sabe, de ambiente do jornalístico para o artístico. Eu ia perguntar exatamente isso. Houve um boom, né, na dublagem no Brasil nos últimos anos. Foi lá mais ou menos em 90, 98, 99, quase 2000, foi quando eu estava fazendo inclusive o curso para aperfeiçoamento na dublagem, e eu fiz na Alamo, quando ainda ela estava de pé. Na época ainda existia a Alamo São Paulo, Herbert Richards lá no Rio de Janeiro. Quando terminou essa casa de dublagem, eu cheguei até inclusive concluir o curso e trabalhar muito lá dentro. Tinham 8 estúdios de captação e 4 de finalização, eram 12 estúdios. Então era muito grande, era uma casa realmente, ela foi construída para aquilo. E tinha uma estrutura fora de série. Eu trabalhei em todos os estúdios ali, era muita coisa, muita produção. Quando terminou a Alamo, outras casas abriram
porque ali aquela casa fechou, mas quem trabalhava ali dentro abriu a sua própria casa. Então o pessoal, a molecadinha estava mais esperta, sabe? Tava ligada no movimento. Então eles acabaram saindo dali, pegou um equipamento, né? Pegou daqui e montaram a sua própria casa. E aí começou a evoluir. Nisso foram entrando outras casas de dublagem. Houve esse boom, né? Conforme até a modalidade do trabalho conquistou o cliente. Aquela coisa do documentário de voice-over já passou para sincronismo labial, né? Tudo foi mais ou menos dentro dessa época. E aí, cara, aquela coisa do cliente começou também já puxar mais trabalho lá de fora e já investir e colocar aqui para gente no trabalho. Então aumentou bastante. Consequentemente, também aumentou o elenco, né? Sim, Aí sim. o elenco cresceu também. Então ficou uma coisa assim, desde o começo foi sempre muito difícil. O escalonamento na parte de cachê, dentro da dublagem, que eu falei para você, uma coisa sempre foi fixa. Para quê? Para não virar a casa da mãe Joana. Senão já viu, cada um pede aquilo, porque tinha os mais antigos, os caras que inventaram a dublagem. Pô, os caras eram monstro. Entrava na dublagem, chegava lá, botava o boneco para falar, botava tudo na boca do cara, numa vez só. Era assim, tipo, animal mesmo. Entendeu? Era até cruel. Você tinha que disputar mercado com esses caras, era complicado. Mas então essa coisa do você vai chegar aqui e vai ganhar a mesma coisa que todo mundo, eles até reclamavam um pouquinho, mas a gente aprendia também o trabalho, tanto quanto todo mundo teve um começo na vida. E aí a gente começou a ter essa coisa passou, cara, para narração do documentário. E aí caiu também na mão da dublagem, das casas de dublagem. Aí ficou mais difícil um pouquinho como é que fala? De negociar valor. Sim. Então aí a gente tinha que mais se submeter ao valor que eles já tinham na mão, mais ou menos também determinados, né? Os valores, para a gente também ter trabalho, cara. Não dá para ficar sem, mas também não desceu muito, não caiu muito. Umas casas que pagavam um pouquinho melhor, outras casas um pouquinho menos e tal, mas você acabava fazendo uma narraçãozinha daqui, duas ali, você pegava, sabe, um pacotinho na semana, você acabava fazendo um montante bacana. Então, assim, para você estava fazendo uma pergunta, para quem está entrando ou para quem faz parte do negócio, se hoje é vantajoso, rentável, eu digo para você vai ter que conquistar um mercado primeiro. Sim. Não é fácil. Entendeu? A concorrência é grande. Hoje pulverizou bastante, né? Tem muita pulverização aí, tem muita casa. Ao mesmo tempo em que essa pandemia, com essa que mudou totalmente a cultura. Hoje nós estamos fazendo, se eu não tenho essa estrutura hoje aqui, meu amigo, né, montada para poder atender o meu cliente, que já fiz game aqui, eu já fiz dublagem, já fiz narração de documentário, toda hora estou atendendo o meu cliente de casa de dublagem, fazendo uma escalinha ou outra aqui dentro de casa. Só que tem uma coisa, os dubladores grandões lá fora também já montaram, porque muitos dos mais antigos não tinham esse setupzinho, né? Eles começaram a ver viu que o bicho apertou, o calo pegou, montaram um esqueminha dentro de casa. E eles têm, claro, preferência, porque eles já são mais antigos no mercado, né? De qualquer forma, eu estou ainda disputando diminuir um pouquinho também a produção em função dessa situação. De qualquer maneira, lá atrás já estava devagar, sabe? Diminuindo a produção em função do quê? Concorrência, alguns trabalhos saíam daqui, voltavam para o Rio de Janeiro, ou saíam daqui, iam para Miami, sabe? Então a gente começou a perder alguma coisa e ir para lá por causa do quê? De grana, assim, entendeu? Então, negociação e tal, e a gente acaba perdendo um pouquinho. Mas, de qualquer forma, trabalho não falta. Porém, tá devagarinho. Mantém-se o valor. De qualquer forma, hoje a gente não ganha tanto em função do quê? Da falta de volume. Mas, de qualquer forma, o valorzinho tá legal, tá bem pago, viu? Tá bem bacana. Ô, Cláudio, tá bem bacana. Pois não. Vamos perguntar um pouquinho sobre setup também, porque cá para nós hoje tá tudo muito mais fácil, né? Estamos falando aqui. É verdade. O Godoy que falou que a necessidade, como é que é, Godoy? A dificuldade traz a oportunidade, né? A dificuldade gera a oportunidade. Isso, e hoje tá, não que esteja fácil com o dólar a 5,60, né? Dependendo do equipamento, fica tudo muito mais caro, mas é mais acessível. Só para quem é dublador. Não, isso também. Você tem opções e opções no mercado aí. Como é que é o setup que você tem hoje? Você tem setup em casa também, Godoy? Você deve ter aí, né? Eu tenho, eu tenho setup, sempre tive um home studio, além do estúdio da produtora, né? Sim. Porque a gente já começou com essa ideia híbrida, né? Do novo com o antigo, né? Sim. Desde o começo, né? Desde 99, né? Então a gente não... Até na própria pandemia, a gente, como já trabalhava com arquivo na nuvem, já trabalha com arquivo na nuvem desde 2001, né? Então a gente já não teve tanta dificuldade. Eu tenho setup, minha placa é uma pré-Sonos,
Eu tenho 3 microfones aqui, mas como não é uma sala tão tratada, eu gosto de um que eu tenho o Shure, né, que Sense7? funciona, né? Mas assim, eu sou fã do Behringer, o B1, para captação que a gente faz menor, fechadinha, acaba funcionando. Tocou B1 aqui. Né? Acaba funcionando. Mas tem uma coisa que hoje, com a pandemia, mudou. O rádio já está assim, a TV teve que ser assim. Você vê como a gente aqui hoje, você vê desde Globo Esporte, Globo News, CNN, correspondente, tudo trabalhando pela internet, as entrevistas pela internet, cada um com a sua câmera, né? O que eu estou falando aqui hoje é uma câmera de monitor, de computador normal, de laptop, então não é nenhuma câmera muito super mega hiper super. Que mudou até o próprio telespectador e o ouvinte. Olha que coisa engraçada. Ele tá eu vou chamar de falta de qualidade, tá? Mas ele tá se acostumando com essa perca de um pouco dessa qualidade, porque ele tá no dia a dia dele, ele tá falando com as pessoas assim, ele fala com a família assim, ele fala com os netos, com o pai, com mãe, com tio, com amigo, dessa maneira, né? Então, eu acho que isso é uma outra transformação que quando eu montei o primeiro setup da produtora, eu comprei uma coisa que era, nossa senhora, meu Deus, a Jovem Pan tem a Mix, tem que ter uma placa Delta 1010. Que era, nossa senhora, meu Deus! Naquela época, você top. tem, né? Placa Meu 1010. Hoje, né, se você fala hoje de uma placa 1010, o seu celular grava melhor. É verdade. Eu tenho aquela Então, Audiofile, né, que é da mesma marca, né, a M-Audio, né? A Audiofile dentro do computador, nem uso ela mais, porque tá tudo USB. Eu falo isso há 5 anos. Qual que é o seu maior concorrente? Como produtor, produtora, o celular. Porque ele filma, ele edita, ele filma em 4K, ele faz tudo, cara. Então, assim, precisa ter aquelas grandes estruturas que nem você falou, né, Ricardo, de estúdios, né? Estúdios de gravação, assim, que eu acompanhei muito gravando jingle e tudo. Aqueles estúdios enormes, de pé direito alto. Sim. Eles estão fadados a morrer, né? Porque hoje todo mundo tem o seu setup em casa. Sim. Isso aqui, ó, por exemplo, você tem uma ideia disso aqui, ó, Claudinho, né, Godoy, isso aqui tem teleprompter, entendeu? Você faz uma filmagem, que né, o Godoy estava falando aqui, 4K, 8K às vezes, né, não chegou no 8, mas às vezes em 4K, aqui uma filmagem, você coloca um softwarezinho aqui, um aplicativo que já te gera um teleprompter, você faz um negócio aqui que você não acredita, velho. Depois você vai para um outro aplicativo, levinho, você edita o tal do vídeo, ele fica quase profissional de um jeito que você coloca no YouTube com a qualidade, com tudo, cara, um acabamento, né, Godoy? Impressionante, velho. A concorrente tá desleal mesmo. Tá complicado. O Godoy falou algo aí interessante, porque eu tenho falado muito com o Cláudio sobre isso, né, Cláudio? O ouvinte, e no caso você citou o telespectador, aquele que tá vendo as imagens hoje, que são aquele... ele não sente a diferença. O ouvinte não sabe se você tá falando num Neumann, num Shure, num Behringer, num Made in China ou qualquer microfone. Ele tá ouvindo aquele que gosta, aquele que se interessa um pouco mais, ele sente talvez um pouquinho mais, ó, aquele lá tá com mais peso, aquele lá, até o som da rádio, às vezes aquele que gosta de rádio, eu sou da época que eu conhecia a rádio pelo som, né? Eu sempre, você sabia, essa rádio é tal rádio. Mas o ouvinte, de maneira geral, não. Para ele é tudo igual. Tudo igual. Se tiver um conteúdo legal... Marcelo, sabe que tem uma mudança de comportamento nos últimos 20 anos? Que a gente ouvia música através de um aparelho, um device, que você ficava na frente dele com as caixas e tinha uma bolacha que você colocava lá e ficava ouvindo todo mundo junto. Então todo mundo queria ter ali um equalizador junto, com um toca-disco, tinha essa preocupação. Quando começou a questão do MP3, a gente passou a ouvir a música no foninho de ouvido, né? E aí, quando a gente começou a ouvir ele no foninho de ouvido, a gente perdeu a referência de qualidade. É verdade. E aí virou hábito. Então, hoje isso que já é um hábito, né? Se entrega de uma boa qualidade, mas principalmente em rádio. Vocês que acompanharam bem isso, eu não sou tão especialista na parte técnica, mas vamos colocar assim, tinha aqueles órgãos grandes, né, de processadores. Hoje você tem processador app, que você paga 1/3 daquele valor e tem uma qualidade de som igual, superior,
no mínimo igual, você não vai ter pior. Sim. E pro radiodifusor hoje, ele gastava lá, sei lá quantos $1.000, tinha que ir pra Las Vegas para comprar o negócio. Hoje o cara entra na internet, faz um download baixo e paga no cartão de crédito. Mudou. É verdade. Cláudio. Exatamente. Ricardo Bressan, o fato de você ser radialista, isto ajudou ou te atrapalhou nessa nova profissão de dublagem, narrador? Como é que foi aí? Foi muito custoso, foi complicado. Porque quando você fala que você é um radialista, eu não desmerecendo todo mundo que é radialista, que sabe o quanto a gente é meio que taxado, rotulado. É porque a gente tem aqueles vícios, aquelas coisas, né? Sim, é uma coisa que eu nunca tive. Eu sempre lutei. Foi meticuloso. Sim, eu sempre fui um cara muito cuidadoso nessa parte aí, sabe? Por isso que foi rápido para eu sair do rádio, ir para o mercado publicitário, depois o mercado publicitário tá aí, né, da narração, da dublagem, apresentação, sabe? Eu também fui ator acho que eu participei, se não me engano, num tempo, da turma do Gueto, da Record, né? O pessoal da turma do Gueto. Ali eu também tenho vários dubladores que estão comigo até hoje aqui no mercado. Então eu sempre trafeguei, viajei ali em todos os tipos na modalidade de trabalho que eu sempre tive. Então, desde de criança, eu sempre tive muito cuidado com respeito a expandir sempre minha qualidade de trabalho oferecida. E eu sempre também lutei muito para que os profissionais que estivessem perto de mim, Claudinho, né, um exemplo disso, né? E eu sempre tive assim, esse cuidado, esse carinho, essa coisa de... Eu olho para aquele profissional e falo assim, esse cara tem futuro, sabe? Tirei uma locutora que trabalhou com a gente lá em Limeira, em Piracicaba, lembra? A Gislaine? Gislaine. Eu trouxe ela para Campinas, cara. Olha para onde ela foi parar. Ela foi parar lá na Transamérica, mano. Sabe, quando eu vi ela crescer, do jeito que ela cresceu, ela foi evoluindo. Tá na Play hoje. Da Play, né? Passou pela Nova, foi para Transamérica, chegou a ser coordenadora ali. Eu falei, puta, olha que legal, que top, né? Que eu consegui. Não fui eu responsável. Ela foi responsável porque ela tinha qualidade de oferecer, ela é uma baita profissional. Mas assim, eu sempre falei essa coisa do radialista, eu falei, tenta ser versátil. Tenta aumentar sempre o teu horizonte de abrangência, sabe, para atingir cada vez mais outros canais, para que você não fique só naquilo, porque vai chegar um momento que você vai sentir necessidade, você vai parar no tempo ou alguma coisa que não vai acontecer mais. Então, se você tiver um leque mais aberto, você vai conseguir chegar mais longe. E eu sempre fiz isso aí. Quando você fala, respondendo a tua pergunta, me desculpa ter rodeado aí. Imagine. Eu cheguei a sofrer bastante dentro do mercado, na dublagem, porque o ator que vem do teatro, você entendeu? Que vem de outra escola e estava ali na televisão, cinema, teatro, tal, que está dentro da dublagem, e os mais antigos me olhavam com um baita preconceito, mas um baita preconceito. Não, esse cara não consegue interpretar um texto, esse cara não vai conseguir pegar o personagem jamais. E eu tive que lutar, brigar, eu peitava a gente. Foi complicado porque eu tive que realmente meio que fazer umas baixarias de vez em quando, você entendeu? Em sindicato, e ter reunião e tal. E assim eu fui lutando até conseguir meu espaço. Foi meio que na briga. E provando para os caras, lógico, não era só na briga no peito, mas provando dentro do estúdio que a qualidade do trabalho que eu oferecia tinha a ver, sim. Dava para utilizar. Mas eu sofri muito, Claudinho, mas muito, você não tem ideia. Não tanto como narrador. A hora que eu cheguei no estúdio para dublar, sabe, tipo, vou desligar a chavinha do narrador e do locutor e entrar no ator, no eu mesmo, para fazer um dublador, assim, dublar um cara ali, botar um personagem, o sentimento, chorar, rir, foi complicado. Eu tive que ter essa oportunidade para mostrar que eu era capaz de fazer isso também, entendeu? Mas demorou um tanto, até todos conseguirem, eu consegui com todos conhecerem meu trabalho. Hoje, graças a Deus, eu faço parte do primeiro time lá de dublagem, mesmo assim ainda de repente com um pouco mais de concorrência, lá, lógico, tem muita gente, mas hoje eu faço parte do primeiro time de dublagem em São Paulo justamente por causa dessa insistência, desse amor que eu tenho pela profissão, sabe, pela paixão pela modalidade. Eu também sou um ator, então eu sei interpretar um texto, interpretar um personagem, colocar aquele sentimento, às vezes deixar ele até melhor do que ele está lá no original. Você sabe que há um tempo atrás assisti aquele filme Hotel Transilvânia e rolou o filme até o final e tal, aí de repente começou o cara a narrar o desenho, eu falei,
Mas quem é? É mais É o Ricardo Bressan, tá Mas- narrando o desenho? Áudio- Caramba! audiodescrição. É outra Descrição. É outra plataforma incrível, velho, incrível. É. Pra você ter uma ideia, o Godoy e tal, o pessoal que está aqui comigo, não é uma coisa tão complicada, é um segundo roteiro em cima daquele trabalho que já está pronto, né? Tudo bem. Você vai inserir um comentário para quê? Para os deficientes visuais. A audiodescrição é para aquelas pessoas que não conseguem enxergar, ouvem uma parte do filme, da produção, né? E não sabem o que está acontecendo de verdade no contexto geral. O que entra? Aí entra o audiodescritor, no caso eu lá, e aí eu vou complementar aquela informação com todos os detalhes que existem dentro daquele filme, desenho, sabe? Da produção em si. A característica física do personagem, o que ele está vestindo, de onde ele está vindo, para onde ele está indo, né? Se ele está rindo, chorando, tal. Isso sem interferir no diálogo. Cara, é um trabalho muito, mas muito complicado. Se um filme tem 1h30, para você ter uma ideia, eu fiz vários, mas acho que eu fiz mais de 50 audiodescrições da época em que eu comecei a fazer isso, meio precursor dessa modalidade. Eu comecei com Chico Xavier, o filme, né, o longa, depois passamos para aquela minissérie, foi a mesma, né, minissérie da Globo, e eu fiz essa audiodescrição. No Hotel Transilvânia foi uma das animações que eu fiz também. Ali eu teria 1h30, de produção, de filme. Eu ficava 6 horas dentro do estúdio para poder trabalhar, para poder fazer essa Gogó, hein? audiodescrição. Haja gogó. Meu amigo, 6 horas para você colocar, sabe, cada comentário dentro de cada espaço daquele. Às vezes você tinha que readaptar o texto, né? Ou dar uma enxugada, ou alongar, ou colocar alguma coisa a mais, para dar exatamente aquele espacinho que me davam para eu poder fazer o complemento da informação. É complicado. Legal. Muito Marcelo Franchosa. Ó, partindo para a reta final do nosso podcast aqui, Cláudio, se o Bressan é narrador, o Godoy é comentarista. Você tem, pronto. Verdade. tem uma passagem pelo esporte também. Eu queria que você falasse dessa passagem, inclusive premiada. Parabéns pelos cronistas esportivos aqui do estado de São Paulo, né, Godoy? Eu sempre gostei de futebol, né? Eu sou um músico frustrado, virei locutor. Eu sou um jogador frustrado de futebol, virei comentarista. É simples, né? Só isso. Nessa coisa dos desafios, né? Eu, graças a Deus, Nossa Senhora de Aparecida, sou devoto. Tive a oportunidade de fazer em rádio e trabalhar com as pessoas que eu sempre ouvi falar, né? Marcelo Braga, Tutinha, entre outros, assim, né? Como eu falei, o Zé Luiz, que eu imitava, pô, tava lá jogando bola com o Zé Luiz e segunda-feira, puta, cara, eu trabalho no rádio por causa desse cara, né? Mas então, assim, é muito louco isso, né? Esse respeito, né? E as pessoas que você vai conhecendo através do rádio. E aí eu já tinha sido coordenador, já tinha sido assessor de imprensa, já tinha sido locutor, só não tinha trabalhado com contato. Eu preciso me reinventar, né? E aí sempre me falavam, pô, você gosta de futebol, você manja de futebol, eu sou doente por futebol, você conhece alguém que tem um time em cada estado? Prazer, sou eu. Eu realmente torço, gosto. O pessoal fala, chega no final de semana, você tá feliz, né? Porque algum time seu ganhou, né? Então eu coleciono camisa de time, vem aí do meu pai e do meu avô essa paixão por futebol, né? Que nem eu falo, quando eu falo que time que você torce, eu falo, em São Paulo, capital, eu torço pro São Paulo e pra Portuguesa, né? E tem um carinho pelo Santo André, que é minha cidade natal, né? Aí no Rio, você torce pra quem? Sou Flamengo, e assim vai, né? E aí eu fui de entrão também, eu falei, pô, quero ver como é que funciona isso aí, já tinha trabalhado em rádio AM, já tinha trabalhado em rádio FM, e fui pedir uma oportunidade pro Alexandre Barros, na época na Rádio Capital. E aí ele me contratou, assim, meia hora de conversa, ele tem uma curiosidade, assim, quando eu fui contratado na Transamérica, o Guilherme, que era o diretor executivo, né, geral antes, agora é o Fábio Faria, que era da Mix, trabalhei com ele na Mix, a gente foi fazer a entrevista e tal, e aí eu fui falar do Paraná Clube, né, a história da mudança do Britânia, do Paraná Clube, a fusão com o Colorado, né, aí terminou assim, ele falou, pô, mas eu tô te contratando pro esporte da Transamérica ou pra você trabalhar aqui na rede, né? Eu falei, não, é porque eu gosto mesmo de futebol. Então, assim, eu sou Domingo eu tava vendo o documentário da Portuguesa Santista. Domingo à noite vendo o documentário da Portuguesa Santista. Então, assim, eu gosto mesmo, sou um estudioso e tal. E tive o privilégio e o prazer de começar, já com feito as coisas no Rádio AM e no FM, começar já na Rádio Capital, né? Fazendo futebol ali na Rádio Capital, rivalizando com a Rádio Globo. E foi sensacional. Continuo fazendo esporte, né? Hoje, dentro da massa, a gente tem quadro esportivo,
a oportunidade de ter uma equipe de esportes, criar um projeto também de futebol. Aí no início da pandemia eu resolvi dar uma paradinha para dar uma reestruturada até pessoal, né? Esses novos desafios a partir de 2021. Mas eu sou apaixonado por futebol e assim, sou grato à torcida da Portuguesa que o prêmio era voto popular, né? Você entrava, então, eu brinco que foi a torcida da Portuguesa que me elegeu, né? Porque né, foi o ano de 2016, né? Para 2017. E foi o Zaidan em primeiro lugar, em segundo e o Henrique Guilherme. Eu merecia falar que eu sou melhor que o Henrique Guilherme que o Zaidan, né? Então eu agradeço a torcida da Portuguesa que me deu esse prêmio. E fica a dica aí, essa bagagem, qualquer profissão, a gente tá falando de rádio aqui, né? Mas aceitar os desafios. Claro que se gostar, principalmente, melhor ainda, porque você estuda, eu percebi que o Godoy é um estudioso do caso do esporte aí, né? Vai pra frente do microfone, Cara, vai, aceita o desafio. Eu digo pra você que o radialista, ele tem que ser estudioso de tudo. Eu tava falando hoje com a equipe de Vitória, lá no Espírito Santo, com as ideias aí. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de filme, eu gosto de leitura, porque a gente é um funil final de tudo isso pra gente falar pro ouvinte, né? Então a gente tem que ter essa consciência pra... Se você vai falar de um filme, você tem que ter assistido o filme, né? Como que você vai meter o pau no filme se você vai comentar sobre o filme se você não viu? Muito bem, É cara. verdade. Não, né? Você, Cláudio. Deu uma pipocada aí, né? Ricardo Bressan, me diga uma coisa. Você acha que nos dias... Godoy tá falando aí. Deu pipocada, hein, Godoy? Eu só queria terminar, assim, que ele falou dos desafios, né? O primeiro jogo que eu fui fazer foi Red Bull Brasil que agora, né, Red Bull Bragantino, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu fui apresentado ao narrador, que nem eu acho que o Bressan teve ter isso com dublagem, né? 1 minuto antes do jogo. Né? E assim, eu não sabia quem era o narrador, e o narrador não sabia quem eu era. Né? Era o jogo do Palmeiras. Cara, você ia comentar com ele. Beleza, estudei ali, o Palmeiras tá legal, ótimo, né? Adoro essas coisas, adoro. Ele falou que tinha um negócio chamado -1. O que é esse -1? Atraso de 1 a 10 segundos no retorno. Nossa Senhora. Pra falar, e era o Tata Muniz no estúdio da Rádio Capital, aí ele até me pôs o mais jovem comentarista do Brasil, porque meu apelido é jovem e tal, ele colocou mais jovem comentarista do Brasil. Aí ele chegou, me chamou, eu fui falar, nossa, parecia aquela mulher do sanduíche ishi. Eu não fiz o primeiro comentário, eu não consegui fazer, porque eu não estava acostumado com aquele... Falar e ouvir. Aí, olha como é uma coisa simples. Aí esse narrador, né, o Paulo Soldati virou pra mim e falou assim, ó, faz assim, ó, tira um lado. Aqui, ó, e fala daqui que você vai conseguir falar com um atraso. Você vê, uma dicasinha de um radialista que tá ali há 200 anos que resolve o problema, né? Uma coisa técnica, né? Uma coisa técnica simples. Uma coisa técnica simples que resolveu. E aí, pra fechar, ele veio pra mim, o que você acha do árbitro? Aí ninguém falou pra mim que eu tinha que saber do árbitro. Aí, o meu comentário foi lindo. Eu falei assim, olha, dizem que ele é uma boa pessoa, a família fala muito bem dele. Vamos ver no decorrer da partida qual que vai ser o desenvolvimento dele. Ele tá de amarelo hoje, ele devia ter vindo de vermelho. Nada, cara. A família fala bem dele, né? O resto da torcida não ia falar nada, né? A mãe dele conseguiu... Caiu no riso. O pessoal caiu no riso lá e foi embora. Eu consegui me salvar. Que era aquela técnica de quando você errava o nome da música, dava uma risadinha, né? Falei, eu vou nessa aqui também, né? É verdade. Do Godoy, ele estar no lugar certo, né? Não digo nem na hora certa, mas ele está dentro do mercado, porque São Paulo, capital, ela é a paixão, ela é a meta de muito profissional da comunicação. O pessoal que vem do interior, grandes locutores, né, Godoy? A gente sabe disso, que os grandes locutores das grandes rádios vieram tudo do interior, e a paixão deles, o sonho deles era trabalhar numa grande emissora de rádio numa cidade como São Paulo. É onde você aprende tudo, cara. É onde você leva para casa toda a bagagem que você vai adquirir com os caras que já estão lá naquele mercado. O Godoy aprendeu com os caras de lá, eu aprendi com os locutores, os comunicadores de São Paulo, que eu tinha, desde criança, como total referência, total. Era incrível. E depois, sabe, você vê depois de um tempo, fazendo parte do mesmo time, indo trabalhar e entrando no mesmo ambiente que esses caras, cara, que um dia você aprendeu. Falei, olha que coisa louca, isso é louco.
Né? Não, Ricardo, o cara terminar o jogo, por exemplo, você tá assim de um lado, José Silvério, Nossa. Oscar Ulisses, você ali no meio, Então. aí o cara vira pra você na maior humildade do mundo e fala, você gostou do jogo? Né? Aí ele, olha, eu vi você ontem, bom comentário, viu? Falo, gente, é o cara que eu ouço desde os 10 anos de idade. Exatamente, entro na Alamo, o Claudinho, né? Eu entro na Alamo um dia para fazer uma escala de dublagem. Sabe quem que tá do meu lado para fazer uma participação comigo dentro de uma produção rapidinha lá? Márcio Seixas. Não, simplesmente, quase isso. Simplesmente Briggs. o cara que inventou a dublagem, velho. É. O cara já falecido, né? Borges de Barros. Sabe o que é Borges de Barros, velho? Você entrar num estúdio, você entrar com o cara, fazer a sua parte direitinho, você já tá no esquema, na prática, e aí ele vira pra você, ô, meu filho, aquela vozinha, né, que ele tinha, meu filho, você dubla pra caramba, né, pra não falar outra coisa, ô, você dubla bem, gostei. Sabe, o cara já com o olho pendurado e tal, o cara velho, mas fazendo com uma maestria aquilo. E humildade, né? Humildade, olha pro teu lado e fala, você fez um trabalho sensacional. Você olha assim pro cara, ô, mestre, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você desconcerta ali, você fala, agora eu vou continuar. É sensacional. Sensacional, cara. Você cresce, cara. Você cresce, é impressionante. É o Sintonizados Podcast. Bom, a gente tem tantas perguntas, mas o tempo vai passando, né? Bom, já praticamente na reta final, ou já na reta final, gostaria de saber de você, Ricardo Bressan, um mico que você já pagou no rádio ou na dublagem, tanto de você como do Marco Godoy. Um mico. Conta pra gente aí. Ou King Kong. Só Nossa. Um, dois. milhões. Sim. Eu vou falar pro senhor, eu vou contar hoje, velho. O pior mico que eu paguei, inclusive, custou meu emprego, né? Eu tava dentro na Eldorado, na Rádio Eldorado FM. Numa noite tão solitária, eu tava tão louco da vida aquele dia, eu não sei, alguma coisa tava errada ali, eu não sabia o que era. Eu tava muito triste, cara, eu tava precisando fazer um programa bacana ali, tá? E no meio do horário, eu não sei, que eu acho que na passagem você faz o prefixo, né? Você faz o prefixo para entrar na hora cheia, né? Faz o noticiário, depois você entra o prefixo e segue na programação. Cara, na boa, eu fui fazer o prefixo da Eldorado, eu não lembro que grupo que eu falei ali, que era o concorrente do Estadão. Para fechar o prefixo, só estava faltando fazer aquela frase. Cara, eu vou falar uma coisa para você, o senhor Mesquita me liga logo na sequência ali, ó. Pá! O seu Ricardo, por gentileza? Eu falei, sou eu. Eu não tinha lembrado que eu estava falando do cara do concorrente, você entendeu? Do jornal. Aí que mico, cara, aquele dia eu vou falar para você uma coisa, esse foi a pior da minha vida. Aí ele falou, você sabia que o senhor falou o nosso prefixo errado? E o senhor falou o nome do jornal do meu concorrente, aquele desgraçado? Só isso. Só isso. Falei, é sério, eu falei isso, eu não acredito, doutor, não foi por querer, ainda bem que o senhor ligou para mim, para o senhor me avisar, para eu não fazer isso da próxima vez, mas não teve próxima vez mesmo, porque no outro dia, na outra semana, era folguista, né, de fim de semana, no outro fim de semana, a menina já me ligou, falou, Ricardo, você não precisa nem vir, tá? Falei, nossa, é mesmo? O negócio foi desse jeito? Falei, não precisa vir não, porque não teve como, a gente tá fazendo uma reestruturação. Falei, tá bom, reestruturação, eu sei qual foi a reestruturação. Falei, tudo bem, né? Foi esse mico que eu paguei que custou até o meu emprego. Não Pior é que a Folha nem rádio tem, Ricardo. Então, você tem uma... Olha que coisa, rapaz, mas tudo bem. Valeu o aprendizado, né? Foi bacana, aquilo lá foi para você aprender a não errar mais, né? É verdade. E o Godoy? E aí, Godoy? Eu tenho vários. Esse de trocar nome de rádio, toda rádio que eu estreiei, eu falei o nome da outra. Toda. Incrível, toda. Toda rádio que eu entrei, mais que assim, é mais folclórico por causa do Tutinha, né? Vim da Mix pra Jovem Pan. Primeiro horário, abri o microfone com toda aquela vontade do mundo. Mix 92. Aí o telefone vermelho tocou na hora. Meu, que Mix, meu? Você tá louco, meu? É a Jovem Pan. Eu falei, nossa, eu só vou ser mandado embora. E agora, acho que um dos micos assim mais engraçado, CPM 22 estava no começo da carreira, tava com Regina Let's Go tocando nas rádios, tá? E aí a Mix tinha o São Paulo, tem, né, o São Paulo Mix Festival, né? Acho que era o segundo ou terceiro São Paulo Mix Festival. E aí eles foram tocar junto com o Ira, eles iam tocar Regina Let's Go junto com o Ira.
E eu conhecia fisicamente só o vocalista, o Badawi, né? Badawi. E uma das funções que eu tinha naquele dia, além de cuidar da imprensa e ajudar na apresentação, apresentar, era o palco, né? Era só deixar no palco quem fosse se apresentar, né? Aí eu cheguei educadamente, o Japinha estava sentado em cima de um amplificador, assim, tal, que é o baterista. Falei, olha, querido, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Marco da Godoy, aqui da Mix. Queria pedir muito gentilmente que você se retirasse daí, porque o CPM 22 vai tocar daqui a pouco, né? Atrapalha E não. a gente precisa liberar o... Cara, eu sou baterista do CPM 22. Se você quiser tocar sem baterista... Aí entrou numa gargalhada, os dois estavam abracei. Eu tenho uma frase que eu brinco que abre portas, né? Que é vai Corinthians. Aí viramos amigos, somos amigos até hoje. Aí toda vez que eu o encontro, ele fala, e aí, vai me tirar do palco? Aí daí, de você entrevistar político, cair, a cadeira cair no chão, e todo mundo entra na risada. E japonês, no máximo, você pensou que ele fosse seu técnico de som, né, Godoy? Errar nome de... Nossa, juro pra você que, assim, eu não sabia o que ele era. Na minha cabeça, ele não era do CPM 22, né? Então eu... profundamente errado, né? Você entrevistar ator, atriz, entrevistar alguém e cadeira cair, comigo aconteceu 2 vezes, tá conversando aqui e tal, não sei o que, a cadeira cair pra trás e todo mundo ri. Nossa, já aconteceu um monte de... E agora tem as Desculpa câmeras. a palavra, mas já aconteceu um monte de cagada. Nossa, e agora tem as câmeras que por já isso que eu não tô mais no ar. Já tô na mesa. Tô na parte de trás. Maravilha. Mas teve vários, viu? Muito bom. São Cláudio belas Júnior. histórias, né? Belas histórias de 2 feras, 2 monstros, como a gente disse no começo do nossos Sintonizados aí. Então, meu muito obrigado ao Ricardo Bressan por participar junto com a gente, ao Marco Godoy, salva de palmas. Marco Godoy, muito obrigado mais uma vez. Ricardo Bressan, olha, é sensacional. Teríamos mais 2 horas de programa, com certeza. Mas a gente fica para uma próxima edição, né, Marcelo Franchotti? Deixa eu só pedir pro Bressan, fala algum documentário que você narrou aí no History Channel, no Discovery, o pessoal que quiser procurar sua voz nos canais aí. E dá uma palhinha aí. Tem uma série que eu fiz pro Discovery Turbo, que conta a história de Guy Martin, um cara que é um esportista, falando até que o Godoy gosta de esportes, né, então, o cara é um piloto de moto espetacular, até tem uma época que ele sofreu um acidente, eu até narrei esse documentário que ele sofreu um acidente. Essas provas que os caras fazem na louca, eles fazem a 350 por hora, naquelas estradinhas da Europa, né, os caras são tudo doido, velho. E aí eu fiz assim, eu tenho uma série que é Velocidade com Guy Martin, né? E assim, é bem interessante, feito pela Tempo Filme São Paulo. E aí eu tenho o título, né? Tipo assim, Velocidade com Guy Martin. Episódio de hoje, por exemplo, como é que fala? Ele fez bicicleta voadora, né? E aí vem versão brasileira, Tempo Filme São Paulo e tal. E ela é ela é bem bacana. Essa série tem muito documentário. Se você colocar lá no Turbo, tem isso aí também lá na internet. Acho que está disponível também no YouTube. Você pode dar uma procurada lá. Eu achei uns documentários desses também. Tem Idosos e Perigosos. Tem um cara que eu dublo. Eu faço para Investigação Discovery, que é o Desvendando Mentiras, né? Com o Brian Wolf. Eu dublo esse cara, né? E ao mesmo tempo faço também a narrativa do documentário, que na verdade é uma sériezinha, né? São 3 temporadas, afinal, né? Tem 3 anos que eu dublei esse cara. Então tem bastante coisa, viu, cara? Tem bastante coisa mesmo. Você dubla com a sua voz natural ou você faz uma voz diferente? Não, assim, dependendo do personagem. Se eu fizer uma dobra, tipo 2 ou 3 carinhas dentro do mesmo documentário, aí você muda um pouquinho a voz. Mas, normalmente, quando eu vou fazer a dublagem, o que eu tô fazendo é com isso aqui que eu tô falando com você. É a minha voz normal, sabe? Com interpretação tranquila. A minha voz combinando com aquele boneco que eu tô dublando, né? E a parte de narrativa, a parte de narração, ela sai um pouco daquela coisa do padrão. Eu tô hoje muito inserido dentro daquela coisa da locução natural. Sabe, quanto mais natural, melhor, mais fluente, né? Então, quem quiser me procurar também pela voz do canal Animal Planet, todas as chamadas do programa, né, fora os programas que rodam, todos os intervalos, toda a chamada lá do programa do Animal Planet, do canal, sou eu que faço aquilo lá. Grava hoje, tô gravando. Legal, bacana. Presencial em São Paulo, mas vamos gravar por aqui também. Muito bom. Você já falou assim, 24 horas depois. Muitas vezes, inclusive, placas de filmes, como na série
como é que é o nome daquela? Tem uma série que tá na Netflix. A galera, isso eu gravei há muito tempo. Como é que é o nome da série? Eu tô tentando lembrar aqui, o que sumiu, mas é muito, como é que fala? Procurada. Muito assistida essa série. E eu vou lembrar, eu já vou falar pra você até terminar esse programa aqui, fica tranquilo. Tá bom. Já tá acabando. Eu só quero só dizer o seguinte, eu acho que o Ricardo, pelo Ponto que cego. Ponto cego. Você não tá em redes sociais, né, Bressan? Pelo que eu sei. É blind spot, né? Chama de falar blind spot, mas é o ponto cego. Tá, você não tem perfil em Facebook, Instagram, essas coisas todas, você não... No Facebook não, mas no Instagram eu tenho lá e você tem algumas coisas inclusive, que eu deixo lá da minha parte eu gosto muito de poema, né? Escrever algumas coisas mais pessoais e tal, eu deixo no Instagram lá, é uma coisa mais pessoal. Mas eu tenho também algumas divulgações profissionais que eu deixo no Instagram, Ricardo Bressan, tudo junto. Bacana, @Ricardo Bressan. Então valeu, Bressan, bom demais ter você aqui. Bom demais. Obrigado, Godoy. Obrigado mais uma vez e não esqueça de fazer aquele programa de música latina, hein? Meu grande projeto para 2021, né? A gente vai trazer a Shakira para apresentar, né? Sensacional. Agradeço demais aí a aula de hoje aí. Pitbull. Da história de cada um e evoluir, né? E quem quiser conhecer um pouco aí também do trabalho, me siga lá no Instagram, que é Godoy Rádio. Ó, super muito bom. Criativo, né? Godoy com Y. Com rádio. Boa. Godoy com Y, porque o Godoy com I é o juiz de futebol, hein? Né? É verdade. O árbitro. É isso aí. Né? Então valeu. Valeu, Cláudio Júnior. Pessoal. Falou, Marcelo. Então não esqueça aí de dar aquela porrada no sininho para você receber novas notificações de vídeos novos que vão surgindo aqui no Sintonizados Podcast e o áudio também disponível no Spotify. Valeu, pessoal. Até o próximo Sintonizados Podcast. Valeu. Foi muito bom.